Fala pessoal, muito bom dia, começando mais um Sindus Talk e hoje, continuando a temporada sobre setores de uma construtora, a gente trouxe um setor, acredito eu que vital, para o andamento de obras e da incorporadora como um todo, o setor de RH e departamento pessoal. E eu trouxe duas convidadas aqui, parceiras de empresa e de caminhada também, vocês vão entender um pouquinho mais o porquê que eu estou dizendo isso, a Roberta e a Kessia. A Roberta é especialista em RH e DP, já tem mais de 10 anos aí trabalhando com isso. E a Kessia é o prodígio, eu digo assim, o pupilo da Roberta. E a gente vai estar conversando hoje sobre RH e DP para trazer um pouco do panorama e como que funciona dentro de uma construtora que é um pouquinho diferente de outros setores da indústria que a gente conhece. Então, muitíssimo obrigado, Roberta e Kessia, por terem aceitado o convite da gente, estar aqui compartilhando conteúdo e levando conteúdo para o pessoal que está em casa e transmitindo essa bagagem que vocês já adquiriram nesses anos para o pessoal. Então, muito bem-vindo e muitíssimo obrigado a vocês duas. Eu que agradeço, Rafael. Assim, é uma oportunidade muito boa de estar compartilhando práticas e falando do que a gente ama. Em 2009, eu comecei a trabalhar, né, em um grupo com construção civil. E aí a construção civil é um mundo, você se apaixona. Depois que o concreto entra na veia, ele não sai mais não, né? Já fica, né? Ele fica. Ele gruda ali e tchau. Seca e fica, né? Seca e fica, parou ali. E então, assim, esse momento de compartilhamento com certeza é muito rico, né? Nós temos excelentes práticas já realizadas em várias empresas da construção civil aqui no Ceará. E é um prazer muito grande estar aqui nesse tempinho compartilhando tudo isso com vocês. Obrigada pelo convite. Maravilha. Kessia, se apresenta para o pessoal também. Bom, obrigada também pelo convite, né? Fico muito feliz também de poder compartilhar a minha experiência na construção civil. Já vai fazer 7 anos, né? Acho que metade do tempo que a Roberta tem na construção civil. Mas se você puder contar rapidinho pro pessoal como é que foi tua caminhada, onde é que começou, até para inspirar outras pessoas que pensam em começar. Linda, viu? Eu sou suspeita para falar. Caminhada linda. Ela tem uma grande quantidade aí dentro da minha história. Então, eu iniciei como jovem aprendiz no departamento pessoal de uma construtora. Uhum. Foi onde eu tive a oportunidade de aprender bastante sobre ponto, né? Então, peguei essa transição de o ponto naquela folhinha do pessoal da obra para o ponto eletrônico. Também fiz parte de folha, férias. E surgiu uma oportunidade, um ano depois, em uma outra filial, de fazer parte do RH, que era o que eu tinha muita vontade de conhecer, eu já estava estudando. E a Roberta me deu essa oportunidade de fazer parte do RH, então trabalhei com ela aí por 2 anos, né? E aí depois ela foi para uma outra empresa. E esperei só um pouquinho, eu disse, meu Deus, eu quero o convite para ir para essa outra construtora também. Né? Então, como vocês falaram, o concreto, né, bate mesmo e não sai. Ele não sai. Então, já fazem 6 anos dentro da construção civil, né? E voltei a trabalhar junto com ela, e agora na missão de RH e departamento pessoal. E eu acho que o que agrega bastante, saber um pouco das duas áreas, porque faz a gente ter uma otimização dos processos mais rápido. Exatamente, entender principalmente ações que você toma em um setor, o que é que ela pode impactar no outro setor. Isso. Eu acho que isso é a maior mágica de uma obra, porque a obra ela é tão multidisciplinar que pequenas coisinhas podem atrapalhar vários outros setores daquela obra. Coisas que em outras indústrias a gente não vê isso, né? No máximo vai ter um setor de logística para trazer material, estoque e venda. Isso. Né? A gente faz o produto no canto e normalmente você traz o produto e vende o produto, mas você fica. Normalmente a gente entra no canto, faz o produto, deixa o produto e sai. Então é um pouco diferente dos outros setores. Então pra gente começar, Roberta, tu também vai falar um pouquinho da sua caminhada. Ah, sim, que joia, né? Eu, assim, desde o início, quando eu escolhi fazer psicologia, eu já pensava na psicologia do trabalho. Uhum. E lá no 3º semestre da faculdade, eu já comecei a estagiar com organizacional, né? E nunca mais parei, né? Coisa boa. E aí eu fui crescendo, entrei tive a oportunidade de estagiar na área de alimentos e bebidas, numa empresa de serviços de alimentos e bebidas. Logo depois, eu entrei na área de TI, e aí conheci muita coisa dentro do mundo de treinamento e desenvolvimento de uma empresa de tecnologia, que inclusive já tinha escritório fora do Brasil, né? Então, foram quase 4 anos trabalhando, e foi nessa empresa que eu pude crescer. Tive minha primeira contratação, terminei o curso, né? Já fui contratada.
Nessa ocasião eu estava morando em Brasília. Na verdade, eu comecei o curso aqui na UFC e acabei terminando em Brasília. E aí, quando eu voltei em 2006 para Fortaleza, aí eu já comecei a trabalhar, né, no serviço de consultoria de recursos humanos, na área de recrutamento e seleção. E em 2009 eu entrei na Construção Civil, né? Então, quando eu entrei na Construção Civil, eu entrei num grande grupo. Nesse grupo, um dos negócios principais era engenharia de infraestrutura e incorporação. E aí a gente começou a conhecer ali, a apurar os processos de recursos humanos voltado para a área da construção civil. E aí comecei a me desenvolver e gostar cada vez mais. Então, assim, essa trajetória, com certeza, a gente tem um aprendizado todo dia. Tá? A construção civil ela é um organismo muito vivo, né? Então hoje a gente trabalha com as SPS que tem um tempo determinado, né? E tem um histograma que segue etapas. Então essa sintonia do RH com a engenharia ela é imprescindível para que a gente tenha uma obra de sucesso. A gente precisa estar antenado desde o planejamento, né? E isso eu acho que é o grande segredo da coisa. E aí ela já adiantou uma pergunta, né, que é qual a principal responsabilidade do setor de DP e RH. Se puder, assim, dar uma pincelada, nem todo mundo que está ouvindo a gente sabe a diferença entre RH e DP. Mas se você conseguisse ali resumir em poucas palavras a diferença entre os dois e a gente já entrar nessa questão das... Quais são as principais responsabilidades desses dois setores para uma construtora e o que é que a gente tá vendo hoje nas construtoras para reter esses talentos, porque a gente tá num movimento hoje muito dinâmico, onde as pessoas elas entram e saem, trocam de emprego muito mais fácil do que há 20, 30 anos atrás. Como que vocês, para quem não sabe, elas hoje trabalham na BSPA, né? Na BS como um todo, então tem várias empresas do grupo, mas a gente vai focar hoje um pouco mais na parte da incorporação. Então, se você puder, primeiro diferenciar DP de RH e depois esses questionamentos aí pra gente poder começar as perguntinhas. Tá. Eu tenho uma grande sorte de fazer a gestão, né, da área de departamento pessoal, de RH e o SESMIT também. Então, toda a parte de medicina e segurança do trabalho também fica sob minha gestão. É quase um bombril, viu, pessoal? A gente fala das empresas do grupo, né? Mas a gente vai focar realmente aqui na BSPA Incorporações, tá? E existe uma diferença, sim, porque o departamento pessoal ele vai trabalhar ali garantindo todo o cumprimento daquela legislação, né? Um dos grandes processos do departamento pessoal é a gestão da folha de pagamento, a gestão dos benefícios que são compulsórios, e a gente fala de vale transporte, vale alimentação, a gestão do ponto, né? Entra a parte de férias, de admissão, de demissão. Então, são processos estabelecidos que já têm uma rotina bem definida, tá? E tem ali aquele cronograma mensal. Existe, obviamente, no processo de início de obra, onde a gente tem ali um acompanhamento do aumento do histograma, ou seja, das contratações, aquele maior número de documentação, que graças a Deus a gente está evoluindo no processo de automação. A gente utiliza hoje o RM, é um sistema que é muito completo e totalmente integrado com o financeiro, com suprimentos, né? Com todas as áreas da empresa. Então, isso facilita muito. E aí, a gente tem que fazer os cadastros, ainda tem que receber documentação, apesar de que hoje as coisas estão muito online. Antigamente, a gente já assinava, né, a carteira. Cadê a sua carteira de trabalho? A azulzinha, né? Agora não tem mais isso, a carteira é digital. Então, a gente conseguiu, dentro do departamento pessoal, evoluir também, né? Com muitas práticas. Tenho que falar da BS Cash, né? Porque a BS Cash, ela é uma fintech, uma instituição de pagamento, que a gente fez a primeira implantação com os nossos colaboradores. Então, hoje, dentro da ABS, a gente tem do servente, né, do pedreiro, até os cargos, inclusive PJ, que prestam serviço para a empresa, recebendo através da BS Cash. E foi, com certeza, uma automação do nosso processo de contratação, assim, incrível. A gente, hoje, na BS Cash, faz contratação em um clique, né? Isso. A gente faz tudo automatizado. Não tem mais aquele negócio de falar, olha, funcionário, você vai lá no banco tal, abre sua conta. Leva, né? A cartinha. Leva a cartinha para abrir a conta, exato. Leva então, ele já entra no celular dele, tá? Para quem não conhece, vocês estão perdendo tempo. Isso. Então ele abre o celular dele, baixa o aplicativo, já resolve tudo por ali, ele já sai com a conta, já sai com tudo cadastrado. Se ele quiser fazer adiantamento de salário, ele pode fazer adiantamento de salário. Se ele quiser fazer empréstimo, ele pode fazer empréstimo. Com taxas humanizadas. Exatamente, com taxas diferentes dos bancos. E o principal, o aplicativo não deixa ele se endividar. Que exatamente. Isso, querendo ou não, é um problema que acaba resvalando na empresa.
porque o funcionário ou o colaborador, quando ele está numa dívida, ele muda o comportamento, ele tende a ficar um pouco mais estressado, e isso reflete na produtividade dele, reflete em outras coisas. Então, tudo isso reverbera para uma melhor convivência como um todo, né? E então, é muito fica tudo mais transparente. Falar isso, que dentro da BS Cash a gente se preocupa com a questão da própria educação e da conscientização do colaborador e da família com relação à educação financeira. Isso. Então, enquanto BS Cash, a gente faz as parcerias, né, com o IEL, por exemplo, que é um dos nossos parceiros, e traz esse treinamento de educação financeira, esse acompanhamento para dentro do canteiro da obra, né? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Essa conscientização, que é uma matéria, digamos assim, que você não vê nas escolas. A educação financeira é algo que é quase que proibido no país. A gente não tem essa cultura. A gente vê a cultura de pessoas que têm um pouco mais de informação, mas meio que quase que por necessidade eles precisaram aprender, né? E dessa forma, é uma forma mais social de você mostrar que eles também podem fazer investimento, eles também podem não se endividar, eles também podem melhorar a qualidade de vida deles. Isso aí é muito, muito, muito bacana. E aí a gente já está falando de uma prática de RH, né? Então, o Recursos Humanos, ele vai justamente trazer, oportunizar, né, essa vivência da qualidade de vida, do desenvolvimento dentro da empresa. E o que é que aconteceu? Foi ontem no canteiro ou foi hoje? Foi hoje de manhã. Amanheci hoje praticamente no canteiro, justamente porque a gente tem uma parceria muito grande com o Sinduscom dentro de todo o desenvolvimento das práticas de qualidade de vida. E a gente fez hoje com o SESI, né, um programa de treinamento e desenvolvimento voltado para a segurança dentro do canteiro de obra. Falamos muito de combate a incêndio, né, fizemos algumas simulações, inclusive práticas, e mensalmente a gente cumpre um cronograma que já foi desenhado lá na concepção do nosso PCMSO, que a gente conta com movimentos, oficinas, palestras, workshops mensais através da parceria com o Sinduscom. Olha aí, pessoal, o Sinduscom, ele é bom demais. Ele é muito bom. Não é porque a gente tá nele no Sinduscom direto ali, vendo as coisas acontecer, que a gente acha que é bom, mas, cara, é muito bacana ver o que o Sinduscom pode levar para as construtoras. E eu posso te dizer, eu acho que talvez os maiores beneficiados direto do Sinduscom são os colaboradores das obras. Se a gente for pegar pessoas que são beneficiadas diretamente, são eles. A construtora, ela tem um benefício porque tem a assessoria, tem o acesso a esses programas, mas quem é o interessado final? Sempre é o colaborador, porque se o colaborador está feliz, a empresa está feliz, o cliente está feliz, está todo mundo feliz e a gente vai crescendo cada vez mais. E com certeza, só adiantando que você até já ia conversar e perguntou sobre a retenção, esses movimentos, né, e essa preocupação que a empresa tem em trazer informação, em dar um apoio, né, em trazer e oportunizar o equilíbrio da vida pessoal e profissional, é o que faz o colaborador escolher pela empresa. Exato. Né? Então, o grande diferencial não é salário. Salários e benefícios está ali, tudo na convenção coletiva. É a obrigação. Exatamente. É a obrigação. Apesar de que ainda se tem empresas que atrasam salário, que não pagam as coisas da forma correta. Então, infelizmente, essas coisas que deveriam ser são obrigatórias e deveriam ser triviais, ainda são diferenciais para você reter um colaborador ou não. Por exemplo, a gente tem colaboradores aí de 25, de 28 anos dentro da empresa que não querem sair de jeito nenhum, porque sabem que existe a segurança de que vai receber. A gente tem um histórico de que nunca atrasou salário na empresa. De forma alguma, a gente dá um jeito, a gente vai atrás de onde for para poder entregar. Porque a gente sabe que às vezes é só um cliente que demorou para pagar, mas a gente sabe que vai receber e às vezes o cara tá ali, ele precisa daquele dinheiro para comprar uma comida, alguma coisa. Então, a gente pensa muito nisso e tenta sempre trazer um equipamento novo que vai acelerar o processo dele, que vai melhorar a qualidade de vida dele, faz uma reforma, ajeita ali, mexe ali, muda o processo para tentar humanizar um pouco mais isso. E aí na construção civil, ela é um pouquinho diferente, né? A gente tem as obras que elas têm início, meio e fim. E aí como é que foi a estratégia dos setores de DP e RH para contornar essa questão
de projetos que eles têm término. As pessoas vão ser contratadas e elas vão ter que ser demitidas eventualmente, a não ser que tenha uma outra obra, mas isso é uma garantia que, infelizmente, não depende só da construtora. Se a construtora pudesse, ela iria fazer obra atrás de obra, mas às vezes não depende só da construtora, né? Às vezes a gente tem fatores macroeconômicos que impedem esse andamento. E aí, como é que na ABS é feito isso? A gente precisa ter uma proximidade, uma sintonia muito grande com a engenharia para fazer, né, o nosso planejamento de contratação, né, o tempo de vida do colaborador dentro desse projeto, dessa SPE, né, que é a obra. E desde o começo, desde o planejamento da obra, a gente está presente para poder traçar essa estratégia. Dentro do grupo BSPA, é muito bacana falar que a gente consegue fazer muitas vezes uma retenção de um número grande de colaboradores de uma obra para outra, né? Então, como nós temos obras terminando e começando, a nossa vida é facilitada, porque aqueles que são bons, com certeza eles passam para outra obra, né? Mas o pessoal da construção civil, eles já entendem esse tempo de obra, né? Então, eles sabem que se eles estão entrando num projeto inicial de preparação do terreno, de escavação, é uma época que tem muita contratação de terceirizados. E aí, depois, quando a gente começa a subir a obra, a gente começa a subir o histograma também, né? E aí, daqui a pouco, vem um pessoal da área de projetos elétricos, aí começa a entrar os eletricistas, as equipes de apoio. Eles já sabem esse tempo determinado. E aí, eles já ficam ligados, né? Doutora, a próxima obra já vai começar a contratar quando? Já tem. A gente entrou agora com o urbanismo também, né? Então, acaba que já é mais um negócio que agrega. Eu sei que o perfil é um pouquinho diferente, mas alguns a gente consegue trazer alguns encaixes, né? Principalmente para a parte de sala técnica, né? Lembra muito aquelas obras de infra, né? Que tu trabalhou há muito tempo, então assim, caramba, dá aquele gostinho de obra de infra. É uma obra de infra, mas não é de infra. Aquela infra que a gente conhece, aquela infra pesada. Foi o barato. Quando a gente foi contratar o engenheiro coordenador das obras de urbanismo, né? Da BSPA Urbanismo, a gente foi lá no nicho dos engenheiros de infraestrutura. E aí vinha gente de ponte, de aeroporto, de porto, né? Gente, a gente tem que tentar pegar o melhor que consiga ali tocar. Encaixar. Mas tem toda a parte, né, de terraplanagem, né? Tem toda a parte ali da pavimentação. Tem todos os cuidados que uma obra de infra tem. É um pouquinho diferente de um residencial, mas ele é um residencial, né? Quando a gente fala de um bairro aberto, como a gente fez em Maracanaú, a gente está falando, né, de um contrato bem relacional também, né, com o governo, com aquela região. Isso. Então, acaba que tem que ter essas habilidades aí a mais para a gente conseguir tocar um negócio de urbanismo. Mas a gente tem conseguido, né? A gente está evoluindo. Hoje a gente está com o BS Parque Pacatuba, né? O Gran Parque Eusébio. Eusébio. Vamos lá daqui a pouco. O Maracanã a gente já entregou, né? Isso. Tá com Pacatuba e no Eusébio. E agora a gente já vai ter mais uma novidade no Eusébio. Já vocês vão saber, viu, pessoal? Não então pode falar ainda não, mas já vocês vão saber. E Kessia, você tá tão calada? O que foi que aconteceu? Então acho que essa pergunta eu vou jogar para você, porque aí você vai também compartilhar um pouco do seu conhecimento. A gente sabe que a construção civil, ela nos últimos anos, ela tem reduzido bastante a quantidade de acidentes dentro dos canteiros de obra. Quando a gente vê 20, 30 anos atrás, a quantidade de acidentes era absurda. Se a gente for para alguns países subdesenvolvidos, ou até para a Copa do Mundo agora do Catar, a gente tinha resultados de uma quantidade absurda de mortes durante a construção dos estádios, né? Então, como é que hoje na ABS é feito esse acompanhamento? Como é que é conscientizado as pessoas? Existe já um estudo de quanto eu investi em segurança do trabalho, eu vou estar revertendo aquilo em lucro, porque existem várias despesas que você acaba tendo com qualquer acidente de trabalho, fora o prejuízo de às vezes ter que refazer, ou enfim. Como é que vocês lidam com isso? Bom, investir em segurança do trabalho eu acho que não é nenhuma uma obrigação, é investir na pessoa, né, nos nossos colaboradores. Então hoje a gente tem técnicos de segurança do trabalho em praticamente todas as nossas obras.
Isso facilita bastante. Não somente ali o cuidado que eles têm no dia a dia com os funcionários, mas também as palestras que a gente promove através do Sinduscom também facilita muito. Então, assim, os nossos colaboradores das obras, eles são muito... hoje a gente vê que eles são muito mais ligados aos técnicos, né? Então, assim, hoje eu estava falando com a Roberta, no caminho para cá, teve um funcionário nosso de uma obra que, infelizmente, teve um acidente, e ele disse, poxa, eu recebi um apoio tão bacana da nossa técnica. Foi um acidente de trajeto, Foi um acidente de trajeto. Ele chegou na obra, 7 horas da manhã, tinha machucado a perna, né, na moto. 7 horas, ele estava passando na pista, e aí a pista estava com óleo ali no centro, o carro não conseguiu frear, ele também não conseguiu frear, e os dois colidiram e a descarga bateu na perna dele. E ele seguiu para a obra, né? Então, assim, porque o que a gente vê hoje em dia nos funcionários das obras? Às vezes eles têm muito em mente de que, não, eu preciso trabalhar, né? Me preocupo com o meu emprego. E aí, quando ele chegou lá, ele se deparou logo com a técnica, com a mão na cabeça. Meu Deus, o que é que o senhor tá fazendo aqui? Né? Vamos direto pro hospital, deixe sua moto tipo assim, aqui. Eu vou com você, né? Exatamente. Ele deixa sua moto aqui, vamos pro hospital. A gente tem que resolver isso o mais rápido possível. E isso a gente nota, né? Isso. O cuidado deles. Então, se a gente tem um técnico, o Paulo, Ave Maria, o Paulo é fantástico. Você vê ele, a gente até brinca às vezes com ele, né? Com o Paulo. A gente diz assim, Paulo, além de ser técnico, tu também é assistente social. É total. Não, o doutor Beto trouxe o Paulo Franco da época da Agripec, né? Então, ele tá com a gente. O Paulo sai de uma obra, vai para outra. Ele é uma extensão, assim, do RH, com certeza muito importante. Talvez que eu tenha esbarrado com ele na época de estagiário. Nas obras, com talvez certeza. Se eu olhar para se eu ver ele, eu vou lembrar. Com certeza eu lembro. Hoje ele tá no BS Jade, né? Que é uma obra que a gente tá construindo própria. Então, sim. Conhece. Você chegando lá, você vê ele com a blusinha vermelha, ou com a blusinha verde da segurança do trabalho, é ele. Ele, inclusive, conhece a minha mãe, quando a gente foi lá, normalmente a gente visita as obras. E aí vou eu e ela, a gente passa em todas as obras. A gente escolhe as obras para ir, até porque não dá para ir tudo no mesmo dia. E aí, quando a gente chegou lá, a atenção dele é incrível, uma coisa... Né? Quando você falou, ele tá lá, eu falei assim, sei quem é. Porque ele. É diferente de qualquer coisa. Ele lembra de você, ele lembra o seu nome. Lembra de todos, viu? Isso. De todos. Lembrou do nome da Hilda. Aí, quando eu falei, eu acho que eu lembro de você, mas a gente não se bateu muito. Exatamente. Mas eu trabalhei em 2 obras da ABS. Então, assim, essa parte humana, ela encanta. E foi-se a época que os colaboradores da construção civil eram vistos como peão. Exatamente. E assim, desde que eu entrei na empresa, desde que eu entrei na Beton, primeiro que eu tirei o nome funcionário. Funcionário a gente não usa esse nome, a gente usa colaborador. Já trabalha nessa humanização dentro. E eu aprendi isso na ABS. Então, a gente já mudou isso. E aí a gente vai com programas para poder incentivar eles. Aí tem o colaborador do mês. Aí a gente tem uns programas que depois a gente vai trocar umas figurinhas bem bacanas para vocês aplicarem lá na ABS. De coisas que eles fazendo dentro da empresa, eles também podem levar para casa deles. E aí você não vai estar transformando só um colaborador, você vai estar transformando um ser humano. Porque tem muitas pessoas que ela entram na empresa, ela veste aquela máscara, sai da empresa e usa outra máscara. Né? Qual é o meu objetivo? É que a gente transforme seres humanos. E que essas pessoas elas aprendam com a gente e possam fazer isso. Se um dia sai da empresa, ela leva esse comportamento para outros lugares. Então, o bom comportamento, ele atravessa gerações, ele atravessa qualquer barreira. Basta você querer e você incentivar isso. E como a Kessia falou, assim, dentro da ABS-PA, a nossa motivação é não fazer somente o cumprimento da legislação. Isso. Porque você tem lá um programa de gerenciamento dos riscos, então o nosso PGR está todo escrito direitinho, o nosso PCMSO, todos os programas acessórios, a legislação ela é entendida por todos os especialistas que acompanham aquela prática, né? Mas a gente precisa fazer algo a mais. Então a gente traz a questão da conscientização, do cuidado, da educação, do queremos ouvir você com um canal de ouvidoria já instituído, né? Para que a gente possa realmente conseguir absorver o máximo, né? Tanto reforçando a história da credibilidade, da confiança entre o colaborador e a empresa, como levar isso para a vida dele, né? A gente fez na nossa CIPAT um programa de sensibilização com uma equipe de teatro
corporativo, que a gente trazia justamente a mensagem de que a sua vida importa muito pra gente. E não só pra gente, mas pra sua esposa, pro seu filho, pra sua mãe. E a gente fez um programa que trabalhou tanto essas emoções dentro do canteiro que foi lindo receber os depoimentos, né? Então, assim, a gente sempre está querendo fazer uma coisa a mais. E eu acho que isso é o que encanta e o que faz os funcionários escolherem a ABS Par. E esse contato mais próximo, a gente acaba identificando alguns possíveis talentos que a gente tem dentro da empresa e fala assim, cara, essa pessoa aqui, ela consegue fazer isso aqui também. Ela consegue ir para um setor um pouco mais desenvolvido, a gente consegue desenvolver essa pessoa. Como é que vocês identificam e como é que vocês fazem eu vou dizer assim, esse apadrinhamento de pessoas que você vê assim, caramba, esse aqui tem um toquezinho especial. A história do Pedro Santos. Então pode começar dele. O Pedro, ele morava no interior e ele chegou em Fortaleza, né, através de um cunhado que era pedreiro de uma das nossas obras lá no Passaré. Eita, essa é antiga. E aí o Pedro chegou e conseguiu uma vaga como um servente temporário, terceirizado, para limpar os banheiros da obra. Sempre tem um servente que fica ali com a parte dos serviços gerais e do administrativo. E aí o Pedro, limpando os banheiros da obra, sempre se interessou, gostou muito do clima da ABS Par e começou a dizer, né? Doutor, eu tenho uma vaga aí, né, para ser efetivo, eu queria ser efetivo. E numa oportunidade o Pedro conseguiu, né, se efetivar como servente. E começou a conhecer o processo, começou a se interessar por qualidade, porque como ele estava ali, né, junto com o administrativo, com a engenharia, a sala técnica, ele começou a escutar algumas coisas, pedia para conhecer um pouco mais, conhecer o processo de 5S, então começou a ser bem participativo dentro do 5S. E aí, Rafael, ele foi crescendo intelectualmente, né, e foi incentivado por um técnico de edificações para fazer o curso técnico de edificações. E aí o Pedro conseguiu concluir o curso técnico de edificações. Nessa época já entrou como um auxiliar ali de engenharia, um assistente de engenharia. E por conhecer a área de qualidade e se interessar pela parte de lançamento de notas fiscais dentro da área de suprimentos de apoio lá no almoxarifado, ele conseguiu uma oportunidade para ir para o escritório central, que às vezes é assim, super sonhado. Eu quero sair aqui da obra para ir para o escritório. A maior distância que ele vai percorrer vai ser essa, né? E aí, nessa época, o Pedro foi motivado pelo engenheiro da obra que ele estava, isso aí já tinha Passaré 1, 2, 3, né? Para ir para fazer engenharia. Ele já tinha terminado o curso técnico, né? Olha só, o Pedro chegou do interior, né? Para fazer um serviço terceirizado, temporário de servente. E aí o Pedro entrou em engenharia. Nessa época, a gente estava com uma vaga de assistente de suprimentos no escritório. Ele veio para a equipe de suprimentos no escritório, né? Hoje o Pedro, ele está terminando engenharia e é analista de suprimentos, uma pessoa chave, né, dentro da empresa para a gente. A gente conversa muito. E eu não sabia dessa história dele. Caramba, que massa, velho. Isso é muito bacana. De ver. Isso é muito bacana. E você vê, assim, eu já conhecia ele e eu via que ele gostava muito do que ele fazia. Só que às vezes a gente não tem noção do que aconteceu antes para essa pessoa gostar tanto daquilo. E assim, eu criei uma admiração ainda maior pela pessoa que ele é e se tornou. Uma coisinha, eu ia falar depois que a gente terminasse aqui, mas eu acho que é válido a gente compartilhar com as pessoas. Lá na empresa, eu fiz um treinamento com o Elias, da Unimed. E aí ele trouxe uma técnica que, se eu não me engano, ele aprendeu na Disney ou algo do tipo. E aí eram 4 passos para você, enfim, melhorar como pessoa e como ser humano. E eu falei assim, cara, como é que eu vou aplicar isso na empresa? Tudo em inglês. Ninguém sabe falar inglês na empresa. No máximo eu e outra duas pessoas. Eu falei assim, não, eu vou ter que aportuguesar isso aqui de alguma forma. E aí foi a ideia que eu tive de criar o ODSA.
ou Odyssey, que a gente chama lá no escritório. E aí vocês vão entender o que é que significa. O O é ouvir, o D é desculpar-se, o S é solucionar e o A é agradecer. Que fantástico. Então, esse passo a passo, inclusive todos os colaboradores atrás do crachá deles têm dizendo o que é que significa cada uma dessas letras. E hoje, eu comecei a fazer isso decorrente de uma reunião que eu tenho semanal com eles. Eu sento, segunda-feira, 10 da manhã. Se você me ligar entre 10 e 11, eu não vou lhe atender. Porque eu estou sentado com o operacional conversando para ver como é que vai ser a semana, o que é que eles precisam, o que é que eu posso fazer para melhorar, o que é que a gente pode fazer para melhorar como um todo. Eles trazem ideias, eles compartilham. O mais legal, assim, o auge de todos esses encontros foi o dia que eles escolheram o colaborador do mês. Ele falou assim: Rafael, eu acho que fulano merece o colaborador do mês esse mês. Eu assim, perfeitamente, eu vou levar pro pessoal. Quando eu levei o nome, todo mundo... Eu primeiro faço com o operacional, depois eu vou pro administrativo. Negado, as demandas são essas, resolvam. Vocês vão ter que dar um jeito, porque eles precisam. E aí, quando eu cheguei com nomes, eles falaram assim: Rafael, é ele mesmo. Não tem nada para falar. Tem algumas regrinhas para você ser o colaborador do mês. E aí, o Odyssey, como é? O O, ouvir. Então, se algum cliente... Como o nosso colaborador ele trata diretamente com o cliente, ele está na obra, mas o cliente ele não necessariamente é aquele que paga a gente. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um superior, pode ser uma pessoa de um cargo inferior. Sempre que chegar uma demanda para você, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ouvir. Ouvir tudo que essa pessoa tem para te dizer. Tudo. Você não vai interromper ela em nenhum momento. Quando ele terminar, aí você vai, caso ele esteja fazendo um elogio, você vai agradecer. Aí você pula do O pro A. Maravilha. Se ele tá fazendo uma crítica ou uma reclamação ou algo até que ele esteja errado, mas ele esteja reclamando, você vai pedir desculpa. Se ele tá certo, você vai pedir desculpa por você estar errado. E se ele está errado, você vai pedir desculpa por não ter atendido à expectativa dele. Pra você não dizer que ele tá errado. Você vai dizer: não, desculpa não ter atendido a tua expectativa. E aí depois do D, eu vou pro S, que é solucionar. E eu brigo entre aspas com eles, que solucionar é diferente de resolver. E eu dou o exemplo da goteira. Se eu botar um balde, eu resolvo. Mas a goteira ainda tá lá. Se eu tampar o buraco, eu solucionei o problema. Ele acabou, ele não vai mais acontecer. Então, eles mesmos vão ter que pensar numa solução para aquela reclamação, tipo, beleza, ele reclamou daquilo, ele fez uma observação, o que é que eu posso fazer para isso não se repetir ou para eu solucionar aquilo e tá tudo bem. E aí eles vão e levam esse feedback, não necessariamente é em 5 minutos, pode demorar um dia, pode demorar 2 dias, mas eles têm que levar essa solução. E quando a solução for aceita ou não, eles têm que agradecer pelo contato inicial. Agradecer por terem entrado em contato com ele. E eu digo para todo mundo: se estão reclamando de você, é porque querem que você melhore. Ai. Então, se estão reclamando de você, é porque querem que você melhore. Se eu não quisesse que você melhorasse, eu não estava reclamando, eu simplesmente iria lhe demitir. Uhum. Então, isso eles começaram a levar para casa. Eu comecei a perceber que toda a equipe ficou mais feliz. E se eu disser para vocês que o operacional... Também, né? Com certeza. Se eu disser para vocês que o operacional aceitou isso muito mais rápido que o administrativo. E é porque, teoricamente, são pessoas mais nessa parte. Então, Rafael, como a gente estava conversando, né, a respeito dessa importância das pessoas criarem esse senso de camaradagem, da empresa oportunizar criar esse senso de camaradagem dentro da organização, né, responsabilizando as pessoas pela criação do ambiente de trabalho. Quando você fala assim, eu quero lhe escutar, você está motivando as pessoas a fazerem isso, né? Nos dias 8, 9 e 10 de agosto, a gente participou do CONAR, que é o maior congresso de RH da América Latina. E essa mensagem de que as pessoas estão no centro, né, de qualquer modelo de gestão sustentável foi o que ficou. Então, escute os seus colaboradores, né? Traga os seus colaboradores para as mesas de decisão, porque isso é o que garante a sustentabilidade da gestão e do negócio. Essa foi assim, a mensagem. O que é que você pode dizer, o que é que você trouxe do CONAR em uma frase? Foi exatamente isso. Então, essa prática que você está cultivando, porque eu digo que a cultura se cultiva, né? Você não vai conseguir fazer e criar uma cultura de um dia para o outro. Então, essa cultura que você está cultivando, colocando lá atrás o crachá, incentivando as reuniões, incentivando a escuta, é assim, fantástica
para um modelo de gestão sustentável da sua empresa e com certeza as outras empresas inteligentes precisam copiar isso. E aí eu vou mandar para você no WhatsApp. Tem a fotinha lá do crachá deles, até para, sei lá, se vocês acharem interessante, começar a aplicar isso daí. Para mim vai ser assim, você me ligar, Rafa, o pessoal adorou. Você não tem ideia como eu vou ficar feliz com isso. Porque a gente conseguir mudar a vida de outras pessoas é algo tão valioso que eu não conseguiria mensurar, assim, cara, eu mudei sua vida. Quanto que isso, tipo, se eu fosse comprar uma mudança de vida de uma pessoa, quanto que eu pagaria por isso? A gente não sabe, a gente não consegue dimensionar isso. Mas a gente sabe que tem uma importância extremamente gigantesca. Assim, é muito, 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 muito grande. E eu acho que eu já puxei, acho que bastante coisa. Já tem muito conteúdo pro pessoal que tá ouvindo a gente. Com certeza anotaram muitas coisas para fazer e para não fazer também. E mais uma vez agradecer a presença de vocês. Foi um momento incrível. A gente sempre aprende quando a gente vem para cá. Eu, ou o Mário, ou os outros meninos que estão com a gente também no Sindos com Jovem. A gente sempre aprende quando a gente senta nessa mesa. E com certeza eu aprendi muita coisa hoje. Se vocês puderem aí se despedir do pessoal, para na próxima semana a gente voltar com um outro assunto muito importante, que aí eu não vou falar, vocês vão descobrir na próxima terça-feira. Uhum. Mas assistam. Tem que assistir tudo. Lembrando que vocês têm que compartilhar com todos os RHs que vocês conhecem, com todos os DPs que vocês conhecem, com todo mundo, porque essa informação ela é extremamente válida. E aí tem um episódio falando um pouco da convenção coletiva. E é interessante que o pessoal volte lá para poder ouvir, entender como é que funciona, quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter para poder vocês entenderem um pouco mais focado para a construção civil. Esse finalzinho do episódio foi mais sobre RH, que eu aprendi a diferença de RH e DP. Então foi mais dessa parte das relações humanas, de como tratar os seres humanos, e eu digo que não tem mistério. Para você tratar bem um ser humano, você precisa ser humano. Só isso. A própria palavra ela já dá a resposta. Então, se vocês puderem se despedir pro pessoal, eu vou ficar muito feliz. Kessia, por favor. Agradeço demais o convite, é muito bacana. Nunca imaginei na minha vida que estaria algum dia participando de um podcast. Olha só. Nunca. E, né, só refletindo um pouco sobre o que você falou, sobre impactar as pessoas, né? Então, o que o RH faz é, de fato, impactar as pessoas. Então, assim, de forma direta, não é porque a Roberta tá aqui, né? Mas ela impactou a minha vida. Com certeza. Então, quando ela me ofereceu a oportunidade de ficar efetivada, ela já transformou minha vida. E, assim, a nossa missão é essa. E é inspirar pessoas, é acolher as pessoas. O RH e o DP, eles estão juntos nessa jornada para conseguir acolher todo mundo e transformar o ambiente de trabalho num ambiente muito melhor, muito mais acolhedor. E fazer o que você disse aí, que eu adorei. Como é o nome? Odissa. Adorei. Pode anotar, eu vou mandar no WhatsApp então, de vocês. Muito obrigada pelo convite, espero que a gente tenha, com certeza, falado um pouco de como é a rotina no dia a dia das obras, da incorporadora. E é sucesso. Quem quiser entrar nessa área aí de RH coisa e departamento linda, pessoal. Né? Olha aí, o depoimento desse, assim, ao vivo. Mostra que tudo faz sentido, né? E nós da BSPA gostamos muito de compartilhar práticas, então quero deixar até um convite, tá? Que se tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre o jeito de CBS, nós fazemos questão de abrir as portas da BSPA para compartilhar. Que fazendo convite assim a gente aceita. E a gente pode organizar até um cronograma para receber, para fazer uma visita, essas pessoas interessadas. Legal. E a gente faz uma visita. Tá? O nosso e-mail de contato é dt, de desenvolvimento de talentos, @bspa.com.br. Nesse e-mail eu recebo, a Kessia recebe, a gente pode conversar através do e-mail. Legal. Muito obrigado ao Sindos com Jovem, muito obrigada, né, por esse convite, foi excelente esse bate-papo. E a gente está aqui aberto para fazer essas trocas, porque eu acho que o RH unido é o que vai... Jamais será vencido. Então, ótimo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Próxima terça-feira vai ter mais um episódio do Sindos Talk. E para quem ouviu até aqui, descobriu já um spoiler que a gente vai fazer uma visita para a ABS
mas somente para associados. Então, se você ainda não é associado, não perca essa chance de conhecer como que acontece dentro de uma construtora de graça. Você jamais teria esse acesso em um outro qualquer lugar. Então, pessoal, espero vocês na próxima terça-feira, 7h da manhã, aqui no YouTube, no Spotify, mas a gente te chama pelo Instagram. Então, corre lá, comenta, compartilha, manda para aqueles seus amigos de DP e de RH, que com certeza eles vão adorar esse bate-papo de hoje. Então, pessoal, até a próxima terça com mais um Sindustalk. Valeu!